Sabes quais são os teus valores individuais? E sabes sequer o que é que são valores individuais? Se a tua resposta a qualquer uma destas perguntas foi não, então eu tenho a certeza que hoje vou trazer a ferramenta certa para descobrires. Vamos a isto! Olá, olá! Bem-vindos de volta ao canal, ou bem-vindos pela primeira vez para quem está desse lado pela primeira vez. O meu nome é Filipa e aqui no canal costumo falar de mindset, bem-estar, vida intencional e descoberta e transformação interior. Hoje trago um tópico que me apaixona muito, o tema dos valores individuais. Então, mas afinal, o que é que são valores individuais? Os valores são conceitos amplos que representam aquilo em que nós acreditamos e aquilo a que damos mais valor, como o próprio nome indica. Há alguns valores que são praticamente universais, como o amor, a justiça, a verdade, a honestidade. São aqueles valores que basicamente todos nós acreditamos e que são importantes para todos nós. Mas há um conjunto de valores que define cada um de nós. E esses são os valores individuais, os nossos valores individuais. São os valores que nos representam, são os valores que nos tornam as pessoas que nós somos, que conduzem os nossos comportamentos e as nossas escolhas, mas muitas vezes de forma inconsciente. Cada um de nós tem um conjunto de valores individual e eles são diferentes para toda a gente. E o que eu quero dizer com isto é que, mesmo que duas pessoas tenham exatamente o mesmo conjunto de valores individuais específicos, por exemplo, se eu e tu tivermos o mesmo conjunto com os mesmos 5 valores, de certeza que eles significam para ti coisas diferentes do que aquilo que significam para mim. Portanto, mesmo que os nossos valores sejam idênticos, os significados e a interpretação que lhes damos são diferentes, de certeza, por causa da forma como percepcionamos esse valor, por causa das nossas experiências de vida, por causa daquilo que realmente é importante para nós. Por isso, cada um de nós tem um conjunto único de valores individuais. E porquê que é importante percebermos, descobrirmos quais é que são os nossos valores individuais específicos? Eu vou dar-te 3 razões neste vídeo para te convencer da importância de fazer este trabalho de descoberta. Primeiro motivo pelo qual os valores individuais são extremamente importantes. Porque nós sentimos felizes, plenos e em alinhamento quando os nossos pensamentos e as nossas ações estão alinhados com os nossos valores individuais. Sempre que desempenhamos uma ação ou temos um pensamento que vai contra um dos nossos valores individuais, vamos sentir desalinhamento, vamos sentir desconforto. Então, muitas pessoas sentem que há algo de errado, que não estão totalmente bem nas suas vidas e se calhar se pararem para pensar, para refletir e para descobrir quais é que são os seus valores individuais, vão perceber que alguma parte da sua vida está a violar um dos seus valores individuais. Já agora, isto foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu fiz este trabalho de descoberta pela primeira vez e percebi quais é que eram os meus valores individuais. Eu percebi que certas partes da minha vida estavam totalmente desalinhadas com alguns dos meus valores, como a liberdade e a criatividade. E foi isso que me levou, foi um dos aspectos-chave que me levou depois a mudar de vida. Se tiveres curiosidade sobre esta minha mudança de vida e ainda não conheceres a história, vou deixar aqui um link, aqui alguns nos cartões, para tu poderes ver o vídeo em que eu falo exatamente sobre essa mudança de vida. O segundo motivo pelo qual é importante cada um de nós conhecer os seus valores individuais é porque, precisamente, quando temos conhecimento disto, somos capazes de tomar decisões com muito mais facilidade. Então, não só eu acabei por decidir mudar de vida depois de ter feito esta descoberta em relação aos meus valores individuais, como depois disso houve uma série de decisões que se tornaram muito mais fáceis, praticamente imediatas, precisamente porque eu conheço muito bem os meus valores individuais e porque
faça uma decisão, uma escolha que poderia até ser difícil, eu sei perceber perfeitamente qual é a opção que está mais alinhada com os meus valores individuais. O terceiro motivo pelo qual é importante fazeres este trabalho de descoberta de valores individuais é porque os valores individuais e teres este conhecimento em relação aos teus valores individuais é uma excelente fonte de motivação. Quando tu sabes quais é que são os valores que são realmente importantes para ti, torna-se muito fácil perceber porque é que fazes o que fazes, porque é que tomas de determinada decisão, porque é que tens determinado comportamento, porque é que é bom para ti, para a tua plenitude e para a tua felicidade que desempenhes determinada tarefa. Se souberes exatamente qual é que é o valor que está por detrás, então a motivação vai naturalmente aumentar para fazer essa tarefa, para desempenhar esse comportamento, para tomar essa decisão. Então, precisamente porque este tema dos valores individuais me apaixona muito e depois de te ter dado estes 3 motivos pelos quais eu acredito que é importante descobrir quais é que são os teus valores individuais, então eu tenho para te dar uma ferramenta que te vai ajudar a fazer este trabalho de descoberta. Está um link aqui na descrição do vídeo para uma página onde podes descarregar esta ferramenta, que consiste num PDF com uma prática, com um exercício extenso para te ajudar a descobrir os teus valores. E eu vou explicar-te agora como é que esta ferramenta funciona. É muito fácil, depois de descarregares o PDF, facilmente vais perceber. Isto basicamente é um exercício com 5 partes. A primeira parte consiste em olhares para uma tabela com uma quase infinidade de valores e vais selecionar aqueles que são mais importantes para ti. Eu sei que esta seleção pode ser difícil porque basicamente todos os valores são atrativos. A questão é que para ti uns vão ser mais atrativos do que outros. E a parte gira é que para a pessoa que está ao teu lado são outros aqueles que vão ser os mais atrativos. Por isso é importante que seleciones aqueles que são realmente importantes para ti. Basicamente o meu conselho é que leias toda esta lista e circules aqueles que te fazem sentir algo, aqueles que realmente te tocam lá no fundo e que te fazem sentir que este é um valor importante para ti. Podes selecionar vários e podes depois colocá-los numa lista, numa caixa que existe aqui na página 3. Depois de fazeres a tua seleção, tu vais voltar a olhar para os valores que tu selecionaste e vais criar listas com esses valores. Portanto, vais agrupá-los em conjuntos, como podes ver aqui, em conjuntos diferentes com temáticas mais ou menos semelhantes. E aqui é importante perceberes a tua interpretação de cada um dos valores, porque, por exemplo, eu posso agrupar 2 valores que aqui estão no mesmo grupo e se calhar para ti, segundo a tua interpretação, esses 2 valores não têm nada a ver um com o outro. Então por isso é que isto é um trabalho individual e por isso é que não existem certos nem errados. É o que fizer sentido para ti e a forma como para ti faz sentido agrupar estes valores. Vais chegar ao fim então com vários conjuntos de valores, até 6, recomendo que não faças mais do que 6, e depois, quando tiveres todos os conjuntos finalizados, vais dar um título a cada um dos conjuntos. Para fazer isto, podes usar uma das palavras que já está nesse grupo, ou então dar um título, uma palavra qualquer, à tua escolha, que seja representativa de todo o conjunto desses valores. E vais fazer isto para todos os conjuntos que obtiveste. E depois então na parte 4, o que tu vais fazer é tornar a coisa ainda mais atrativa. E vais associar a cada um dos teus conjuntos de valores um verbo ação. E depois, com esse verbo e com o valor associado, vais criar uma frase. O que significa que no fim vais ter cerca de 5 ou 6 frases e estas tuas frases vão formar o teu manifesto pessoal. Eu deixei aqui o meu manifesto como exemplo, não vou ler agora, mas se descarregares o PDF ele vai estar lá como exemplo para tu perceberes também que tipo de verbos é que deves selecionar e como é que podes formar as frases que vão constituir o teu manifesto. Na última parte desta ferramenta, eu sugiro então que primeiro apliques estes valores a que chegaste no teu dia-a-dia e que tentes alinhar toda a tua vida, o tanto possível, com estes valores aos quais tu chegaste. E existe ainda, na última página, uma tabelazinha
para que, ao longo de uns dias, registres todas as tuas atividades, todas as tuas tarefas e vais registá-las de acordo com cada valor. Por exemplo, imagina que um dos teus valores tem a ver com viagens, está relacionado com viagens e tu, hoje, ao final do dia, fazes uma reserva de um hotel para uma viagem que vais fazer. Neste caso, registarias essa tarefa, a tarefa de reservar um hotel, na coluna referente ao valor viagens. Por isso, imagina que um dos teus valores é contribuição e que tu semanalmente fazes voluntariado numa qualquer instituição. Então, nesse dia, colocarias essa tarefa de voluntariado na coluna correspondente ao valor contribuição. Vais poder perceber como é que as tuas ações, como é que as tuas tarefas no dia-a-dia estão alinhadas com os teus valores ou não. E eu deixei ainda uma coluna aqui no fim que não tem nenhum valor associado. Porquê? Porque pode muito bem haver tarefas no teu dia-a-dia que não estão relacionadas com nenhum dos teus valores. E se calhar são essas que deverás reduzir na tua atividade porque não estão alinhadas contigo. Então, imagina que tu chegas ao fim com muitas tarefas nessa coluna que não têm nenhum valor e poucas tarefas nas colunas dos teus valores. Então, se calhar, está na altura de repensares um bocadinho se estás ou não a viver de forma alinhada com os teus valores. Eu espero que tu gostes desta ferramenta. Como eu disse, o link está aqui em baixo na descrição para tu poderes descarregar este PDF e aplicar esta ferramenta a ti próprio. E eu queria só deixar aqui uma nota, que é: esta é uma ferramenta excelente para a descoberta de valores individuais para quem já tem um autoconhecimento bastante aprofundado, para quem já se conhece muito bem e já fez algum trabalho de descoberta interior. Se não for esse o teu caso, poderá ser difícil chegar a uma conclusão simplesmente através deste PDF. Se for esse o teu caso, eu quero que saibas que existe uma outra opção. Eu tenho um curso na minha academia, um curso de escrita livre para autodescoberta, um curso de 7 dias em que tu chegas ao final sabendo exatamente quais é que são os teus valores individuais. É um curso muito mais aprofundado, vai muito mais fundo e utiliza a escrita livre precisamente para tu ires ao teu interior, para tu descobrires, para tu te descobrires, para descobrires muitas coisas sobre ti e no final existe todo um processo para tu chegares então à conclusão de quais é que são os teus valores individuais. Por isso, a minha recomendação é que tentes fazer na mesma este PDF e vejas como é que corre, mas se chegares ao fim deste PDF e olhares para os teus valores, aos valores aos quais vais chegar e sentires que se calhar não é bem aquilo, se calhar eles não te representam muito bem, então talvez seja recomendável fazeres esse curso mais profundo, mais extenso, que sim, vai dar um bocadinho mais de trabalho e exigir um pouquinho mais do teu tempo, mas que eu te garanto que vais chegar ao fim a saber exatamente quais são os teus valores individuais. Eu espero que aproveites esta pequena prenda que eu tenho para ti, agora aqui com o regresso do canal, e gostava que me dissesses aqui nos comentários qual é o valor mais importante para ti. Ou 2 ou 3 se não conseguires selecionar apenas um. Eu fico a aguardar e fico ansiosa para conversar contigo sobre isso nos comentários. Como sempre, obrigada por estares desse lado, um beijinho e até ao próximo vídeo.